Oi, pessoal, tudo bem? Bom, então, eu gostaria de apresentar o meu trabalho, tá? Meu relatório de observação, né? Esse trabalho, ele foi solicitado pelo professor Sandro, do Seminário Integrador 2, né? O meu nome é Jéssica, eu sou acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Curso licenciatura em Letras em Inglês, tá? O objetivo principal desse trabalho é apresentar os aspectos observados numa aula de inglês e fornecer uma análise detalhada dos elementos da aula, né? Incluindo a prática pedagógica, a metodologia utilizada pelo professor, estratégias de ensino, os recursos didáticos, o engajamento dos estudantes e também as adaptações, né, a interação do professor com os alunos. Eu acho interessante comentar, né, que essa descrição ela foi feita de uma maneira neutra e também objetiva, né? Não buscando criticar o professor, criticar os aspectos pedagógicos dele, mas fazer uma análise crítica dos métodos observados justamente para poder lapidar a minha própria futura prática, né, como professora de língua inglesa. A metodologia utilizada pelo professor foi uma abordagem comunicativa, né, com revisão e instrução direta. Ele utilizou data show, né, para fazer as orientações prévias ali de como se dariam as atividades que os alunos deveriam realizar. Também foi utilizado Chromebooks, né, disponibilizado aos alunos também a voucher de internet e também o uso de celular, né, para caso os alunos tivessem alguma dificuldade de acessar o seu e-mail Educar através do Chromebook. Os alunos do estado geralmente eles têm, né, acesso a um e-mail que é feito no início do ano letivo, né, com a matrícula. Então, alguns alunos acabam, às vezes, perdendo a senha, esquecendo, né, qual é que é o login ou a senha ali. Às vezes eles têm dificuldade de acessar pelo Chrome, então eles podem acessar pelo celular também. Tá? Essa aula, ela foi uma aula observada numa turma de segundo ano, numa escola de ensino médio, localizada no município de Campo Bom, né? É interessante falar também, comentar que essa turma de segundo ano, ela é uma turma que eu leciono, né? Que eu tenho aulas ali, porque eu trabalho nessa escola, né? Há algum tempo já, então eles são os meus alunos da disciplina de língua portuguesa. E aí eu tive o privilégio de poder observar como eles se portam, como eles desenvolvem as atividades de língua inglesa também. Né? O nome do professor é o professor Carlos, né? Ele já leciona há um bom tempo na escola, há alguns anos, então ele acompanha os alunos, né? Desde o ano passado, desde o primeiro ano deles. Com relação à metodologia, tá? Após a chamada, né, o professor fez uma breve fala ali, relembrando alguns pronomes que foram trabalhados, né, suas funções também. Porque segundo o professor, essa temática dos pronomes, ela já vem sendo trabalhada desde o início do ano letivo, né? Agora eles estavam trabalhando já há umas 2 semanas os possessive pronouns, né? Que são os pronomes possessivos. Depois disso, né, o professor ele abriu a ferramenta ali do Data Show e ele mostrou alguns links que davam acesso aos jogos online, né? Através do Google Classroom. Então, os alunos eles tinham que acessar, né, através dos Chromebooks ali, ou dos celulares, o material disponibilizado pelo professor e através dos links ali acessar esses jogos, né.
Com relação à flexibilidade metodológica, tá? Achei que o professor ele fez a parte dele, né, para adaptar, entender as necessidades dos alunos, especialmente o aluno Rafael, que é um aluno que tem TDAH e tem bastante dificuldade de aprendizagem, né? Ele circula bastante pela aula, se dispersa bastante, sai da sala de aula com frequência. É um aluno que está sendo avaliado porque ele tem um possível diagnóstico ali também de autismo. Então, achei assim que o professor ele conseguiu engajar bem esse aluno, né, acompanhar ali como é que ele se desenvolvia dentro dessas atividades. Também foi realizada, né, uma assistência personalizada para aqueles alunos que tivessem alguma dificuldade com relação aos jogos, né, principalmente no que tange a esclarecimento e dúvidas ali com relação à pronúncia de algumas palavras, a tradução também. E também a tradução do próprio site, dos próprios sites ali dos jogos, porque o site, né, quando abre ali, ele está todo em inglês. Então, alguns alunos tiveram dificuldades para conseguir acessar as ferramentas, né, e, e achar os jogos que o professor queria, porque dentro de cada plataforma havia vários jogos, né. Então, achei que o professor, ele foi bem flexível nesse sentido. Sobre o engajamento dos alunos, né? Eu achei que os alunos eles aderiram legal ali com relação às atividades, participaram de uma maneira ativa, né, dos jogos, mas também teve uma variação com relação ao nível de engajamento, principalmente dos alunos do fundo, né? Eu percebi que eles utilizavam, assim, enquanto o professor estava ali dando essa assistência para eles, eu também estava circulando na sala para tentar ajudar eles e também verificar como é que funcionavam os jogos. E eu percebi que alguns alunos eles jogaram uma vez ou jogaram um jogo só dentre os dois que o professor disponibilizou. E aí depois eles se distraíam com conteúdos de outros sites, com outros jogos também, ou com esses aplicativos de redes sociais, né? O Facebook, o Instagram, o TikTok, enfim. Com relação às estratégias de ensino, achei bem legal as estratégias utilizadas ali pelo professor, né? Eu acho que o uso da gamificação é uma abordagem que atrai os estudantes, a maioria deles, pelo menos. É uma forma lúdica, né, de aprender, aprender brincando, né? E também a integração de recursos digitais ali, via o Google Classroom, a própria internet, né? Já foge daquele tradicional de quadro e caderno, né? Então os alunos gostam bastante também, porque eles estão mais no mundo digital do que no mundo real, né? Aqui eu trouxe uma imagem, né, do jogo de completar as lacunas ali. Ele foi acessado pelo site eslgamesplus.com, né, que tem só um print aqui. Na verdade, tinha uma lista enorme de atividades, mas o que o professor indicou ali para eles foi o do possessive pronouns, né? Então os alunos tinham que acessar a página e clicar em cima desse jogo aqui. Na segunda imagem aqui, né, tem a fachada inicial ali do jogo, né? Era um jogo de corrida entre dois gatos e aí eles tinham que dar o play. Aqui tem uma outra imagem também do jogo, né? Tem a imagem dos gatinhos ali correndo, então eles iniciavam assim, tinha uma barrinha que ia sendo completada em cima, né?
cada exercício valiam 10 pontos e o gatinho que alcançasse 110 pontos primeiro ganhava, né? Então, tinha um tempo ali de 11 segundos para responder cada questão, né? E aparecia ali uma sentença com uma lacuna e os alunos tinham que ler essa sentença e clicar, né? Das 3 opções ali, tinham 3 pronomes, eles tinham que clicar em cima do pronome, né? Que eles achavam que completava aquela lacuna, né? O segundo jogo foi acessado por outro site, né? Grammar Monster. Eu achei que esse site era bem abarrotado, assim, de atividades. Tinha bastante coisa legal ali também, né? Mas essa proposta aqui foi um jogo da memória. Então, os estudantes tinham que ir clicando em cima das cartas, né? E verificando ali a palavra e a classificação dela, se era um pronome, né? E aí aqui eles poderiam selecionar, eles tinham que selecionar pelo menos 3 tipos de pronomes, né? Pronome pessoal, o demonstrativo, o interrogativo, né? Ou o relativo, o possessivo e o demonstrativo. Então eles tinham que clicar em pelo menos 3 e um deles tinha que ser obrigatoriamente, né, o pronome possessivo, porque era o assunto que estava sendo trabalhado ali no momento, né? Lembrando de novo que os estudantes eles já tinham trabalhado a maioria desses pronomes ao longo do ano letivo, né? Então foi uma forma de também de relembrar um pouco desses conteúdos que foram trabalhados ao longo do ano. Sobre a interação professor-aluno, tá? Houve momentos de interações esporádicas, né? O professor ele explicou para os alunos, ele atendeu ali as demandas dos alunos enquanto eles estavam tendo dúvidas com relação às traduções de algumas palavras, com relação a dúvidas, né? Às vezes eles colocavam lá a palavra e tinham certeza que era aquela, e daí depois tinham uma negativa, né, do jogo, e daí eles perguntavam o porquê, né? Mas eu percebi que o professor ele não ficou o tempo inteiro também ali ao redor dos alunos, né? Ele deixou eles pensarem em qual palavra tinha que ser colocada ali, né? Então, ele dava o feedback imediato caso o aluno perguntasse, mas também foram interações esporádicas, né? Conforme a própria necessidade dos estudantes. Eu esqueci de mencionar no início do vídeo que também foi feita uma proposta de uma outra atividade complementar depois dos jogos. Né? Era uma atividade também de completar lacunas. Era um texto, né? Foi colocado lá no Google Classroom também, os alunos tinham acesso a esse texto. Não era um texto muito longo, era um texto de 2 parágrafos. E ele também explorava essa questão dos pronomes, né? Principalmente os possessivos, mas também outros pronomes pessoais, enfim. Né? E os alunos eles tinham que completar essas lacunas com os pronomes. Esse texto ele deveria ser copiado no caderno, né? E depois de realizado esses preenchimentos dessas palavras que estavam faltando, os alunos poderiam mostrar essa atividade para o professor para ganhar o visto, né? Que é um recurso que o professor utiliza todo o trimestre como uma ferramenta avaliativa, né? Então ele atribui nota aos cadernos e às atividades realizadas pelos alunos, né? Depois ele vai contando os vistos e atribui uma nota, né? Das 4 notas que ele precisa atribuir ao final de cada trimestre, tá? O que acontece é que os alunos, né, eles se engajaram com os jogos e eles não tiveram tempo de copiar essa atividade. Então, o professor deixou eles fazerem como tema de casa e apresentar os cadernos com essa atividade na próxima aula.
relação às observações gerais, né? Eu achei bem legal o uso dos jogos online, né? Como acredito que foi o ponto alto da aula. A maioria dos estudantes se engajou bastante. Eles gostaram, né? Jogaram mais de uma vez até, inclusive. Mas como sugestão, eu acredito que de melhoria, né? Que eu observei ali, eu acho que a questão da gestão do uso da tecnologia poderia ser melhor organizado, né? Acho que talvez a própria escola poderia bloquear o acesso a alguns sites, né? Principalmente a redes sociais. Eu acredito que tenha como fazer isso, porque os alunos se distraem bastante com o uso do celular, né? Muitos deles já possuem o acesso ali pela internet 4G, mas quando eles ganham o voucher, que é um número de acesso do aluno que tem um tempo cronometrado, contabilizado ali, quem não tem acesso a 4G acaba tendo e acaba se distraindo com coisas que não são relevantes para as aulas, né? Eu percebo isso também na minha disciplina. Então, eu acho que isso é um ponto de melhoria, né? E também eu acho que a questão do incentivo ao trabalho em equipe, né? Eu senti que os estudantes ali, alguns tiveram dificuldades com relação ao entendimento de algumas sentenças ali, de algumas palavras também. Talvez se eles fizessem em duplas, né? Talvez eles teriam tido um desempenho um pouco melhor. E como conclusão, né, eu coloquei aí as potencialidades, né? Eu acho que como maior potencialidade ali o uso da tecnologia, né, como uma ferramenta eficaz e também interessante no processo de ensino, tanto para o professor quanto para os alunos, né? Os jogos interativos, aprender através do lúdico, é muito legal, muito gostoso aprender através de brincadeiras, né, através de jogos. Acredito que a gente memoriza melhor do que apenas copiando, né? Até porque as aulas de inglês não se há tempo hábil para isso. E também acho que foi uma experiência bacana, né? Que vai impactar e que vai ser legal, assim, para eu adaptar para minha futura prática pedagógica como professora de língua inglesa, né? Acho que o uso das tecnologias, ele otimiza o tempo da aula, né? De inglês, nas aulas que tem só um período, a aula de literatura também. Então, acho que foi bem bacana essa parte. E sobre os desafios, eu acho que manter o foco atencional dos estudantes, né, nas tarefas propostas. É um desafio em todas as disciplinas, né? Como eu disse no início do vídeo, eu trabalho com essa turma, trabalho nessa escola, né? Tenho alunos de primeiro, segundo e terceiro ano. E é um desafio, né? Em todas as disciplinas, eu acredito, manter o foco atencional dos estudantes nas tarefas propostas, né, em ambas as disciplinas. E com relação à língua inglesa, né, a gestão do tempo, né, e as atividades propostas ali. Eu percebi que o professor ele trouxe essas atividades de jogos que demandou algum tempo, né, dos alunos e eles não tiveram tempo para realizar a atividade nos registros, né, no caderno. Então, essa gestão do tempo também é um desafio. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de fazer esse trabalho, de realizar essa observação, né? Acho que como professores a gente sempre tem algo a aprender e, né, acredito também que a prática pedagógica em uma disciplina, né, na língua portuguesa é uma, na língua inglesa é outra, né? Enfim,